que está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos ao Moda Sem Rótulo, um espaço dedicado à moda e à valorização das suas profissões no Brasil. Bom, se você estuda ou trabalha com moda, muito provavelmente você foi influenciada pelos filmes e séries dos anos 2000, como O Diabo Veste Prada ou De Repente 30. Aquelas histórias que mostravam o glamour das grandes revistas despertaram o sonho em muita gente de trabalhar em uma redação de moda, seja na Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel, Marie Claire. Então, para a gente se aprofundar melhor nesse mundo do jornalismo de moda, hoje estou recebendo uma grande especialista, Silvana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, obrigada. Uma honra te ter aqui. A Silvana, gente, ela é uma grande jornalista da moda brasileira. Então, eu queria começar perguntando como você começou nessa área de jornalismo. Já foi com o intuito de ser de moda? Como começou? Bom, o jornalismo de moda foi muito por acaso. Eu me formei em letras e depois me formei em jornalismo. Comecei trabalhando em rádio FM. Isso ainda no período da faculdade. Estágio. Não era emprego mesmo. De emprego mesmo? Era emprego mesmo, mas durante a faculdade. E na própria rádio da faculdade, que é uma federal. E quando eu me formei, eu fui trabalhar em televisão, na afiliada da Bandeirantes. Eu sou de Vitória, então essa primeira fase da minha carreira, ela foi toda em Vitória, no Espírito Santo. Então eu comecei a trabalhar em TV, comecei como produtora e depois, aos poucos, fui crescendo até chegar na bancada e na reportagem de rua. E lá pelas tantas me deu muita vontade de escrever. E aí eu saí da TV e fui começar tudo de novo no jornal impresso, no jornal diário. E aí ali eu comecei em cidades, passei por turismo, por economia, um tanto de política, cheguei no Caderno de Cultura. No Caderno de Cultura, eu então comecei a cobrir moda. E foi muito por acaso, não era algo que estava no meu radar. Eu acho que eu sempre gostei da roupa, né, da produção, mas eu não tinha a perspectiva de ser uma jornalista de moda. Era algo mais pessoal, um gosto pessoal. Era um gosto pessoal. Mas vamos falar também que isso era, tipo, anos 90, tudo da moda estava se profissionalizando no Brasil, a gente tinha começando a ter Fitoervas Fashion, ainda não tinha Morumbi Fashion, que viria a se transformar em São Paulo Fashion Week. As faculdades de moda também estavam começando. Então, a gente estava num período, não que não houvesse moda sendo trabalhada no Brasil, mas a gente não tinha um boom. E a gente, não tendo um boom, a gente também não tinha uma ampla imprensa especializada, principalmente fora do eixo Rio e São Paulo. Então, era uma coisa que não estava no meu radar. E estar no Caderno de Cultura, naquele momento, já era uma coisa muito legal, né? É um setor privilegiado dentro do jornalismo do dia a dia, cobrir cultura. Mas a gente tinha uma jornalista que cobria cultura e ela saiu e esse espaço ficou vago. E me pediram para ocupar esse espaço. E quando eu cheguei nessa área, eu entendi que eu precisava me preparar para cobrir da melhor maneira. Eu sou super perfeccionista, sempre fui. E aí, então, eu fui estudar para poder entender melhor toda essa área. Profissionalizar nesse âmbito. Nesse ângulo, né? Que é você ser especialista em algo. E aí eu fiz pós-graduação. Essa pós-graduação acabou me levando para a academia. Era um período em que as faculdades, como eu disse, estavam começando a aparecer Brasil afora. Então, o fato de eu ter estudado moda acabou rendendo um convite para criar um curso de moda lá em Vitória. E aí foi essa porta que também se abriu. Então, a minha chegada na moda, tanto a minha chegada na moda como a minha chegada na academia, foram duas coisas super que não foram programadas. Elas não foram programadas. Mas eu abracei e gostei da experiência. E aí, então,
eu acho que pela primeira vez a minha carreira ela ganhou um direcionamento, porque ela ganhou um direcionamento voltado para a moda. Até então, eu estava fazendo coberturas em várias áreas sem parar em Era nenhuma onde te delas. colocavam, assim, né? Era o que estava acontecendo e eu não tinha parado. Ali eu me senti num lugar confortável e que me agradava. E aí então eu acabei me aperfeiçoando, investindo da pós-graduação e da sala de aula. Aliás, por causa da sala de aula veio a necessidade de fazer um mestrado. E aí eu comecei a fazer um mestrado presencial em São Paulo. Aí eu tinha que viajar para São Paulo toda semana para assistir às aulas. E aí a coisa foi crescendo. Foi corrido, hein, de voltar toda hora. Exato, era corrido, mas era algo muito prazeroso, sabe? E acabou que essa vinda a São Paulo, mais a cobertura que já estava acontecendo, porque nessa altura do campeonato também a cobertura de moda tinha crescido à medida que a própria moda estava crescendo no Brasil. Então, de páginas dentro do caderno de cultura, essa cobertura acabou ganhando um caderno especial, específico, que saiu uma vez por semana. Então, as coisas meio que começaram a crescer. E eu acho que juntando tudo isso, né, e até a própria expressão daquilo que estava sendo feito, acabou me trazendo para São Paulo. Eu entrei sem saber num processo seletivo para a revista L'Officiel, que estava vindo para o Brasil, e acabei sendo escolhida nesse processo seletivo para ser a diretora de redação da revista. E aí isso então me trouxe para São Paulo. Isso a gente está falando de 20 anos atrás. E aí quando eu vim para São Paulo, durante um período principalmente de implementação da revista, os primeiros anos da revista, tudo muito corrido, eu me afastei da sala de aula, então eu vim para São Paulo. Eu até fiquei um pouquinho ainda indo para Vitória cuidar de pós-graduação, mas aí aos poucos também foi uma coisa que foi ficando complicada demais e eu acabei me concentrando em São Paulo, fiquei alguns anos fora da sala de aula. Depois, quando eu saí da L'Officiel e fui para a Vogue, eu ainda fiquei um pouco fora da sala de aula. Quando eu saí da Vogue, isso uns 10 anos atrás, eu então quis voltar para a sala de aula, porque aí eu estava com uma dinâmica de agenda um pouco mais livre. Então, E aí foi quando eu vim para Belas Artes. Então já tem uns 10 anos que eu estou na Belas Artes, sim, é o tempo que eu então voltei para a sala de aula. A gente sempre teve uma rotina muito corrida de vir de Vitória para São Paulo, mas agora que você está em São Paulo e hoje em dia você está como colunista da Marie Claire e professora aqui, como que é a sua rotina assim de escrita e conciliar com o acadêmico? É uma rotina tranquila, mas dá para administrar. Eu acho que tudo na vida depende de organização de agenda e organização do seu tempo. Né? Depois que eu saí da Vogue e comecei a fazer outras coisas, fiz uma revista que era minha, né? Criei uma revista que era minha, depois acabei fechando a revista, voltei para o mercado, e fui para a Harper's Bazaar, fiquei bastante tempo na Harper's Bazaar. Da Harper's Bazaar eu voltei para a L'Officiel, de novo no cargo de diretora de redação, e dessa vez eu consegui conciliar com a sala de aula. Então, esse período de 10 anos, né, que eu estou na Belas Artes, é um período constante aí de sala de aula, e nesse meio tempo eu fui fazendo várias coisas como jornalista, passando por várias redações e conjugando todas as coisas. Com a L'Officiel deu para fazer super, até porque foi num período pós-pandemia que acho que a dinâmica de trabalho também mudou. A gente estava trabalhando em home office, a gente não saiu do home office. Então, essa maleabilidade de agenda também permitiu que a sala de aula acontecesse, porque aí você organiza a sua agenda.
Então, eu organizo a minha agenda para estar dentro da sala de aula nos períodos que precisa. Quando eu necessito viajar para cobertura fora do Brasil, a gente também se organiza para ter um substituto. Então, assim, as coisas vão se acomodando, mas eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa ter uma rotina estruturada e equilibrada para dar conta, porque são muitos pratinhos ali para equilibrar, mas com organização dá para fazer tudo direitinho, sem nenhum pratinho cair no chão. É muito legal ver como você tem seu lado jornalista, mas também o acadêmico te chama, né? A sala de aula te chama, porque você poderia muito mais só escolher o lado do jornalista, continuar trabalhando com isso, mas você ainda dedica esse tempo para ensinar os outros. Isso é muito especial. Você sabe que eu costumo dizer que, no fim, tudo é sobre informação. Escrevendo, falando, você está trocando informação. Você está trocando informação com o leitor, você está trocando informação com o aluno. E eu aprendo muito com o aluno também. Eu acho que são idades diferentes, com perspectivas de mundo diferentes. Então, tem uma troca muito interessante que acontece. É sobre isso, é sobre trocas, exatamente. E qual que é o trabalho de uma jornalista de moda? O que ele passa para o público? Olha, ele é um trabalho igual ao de jornalista qualquer. Todas as questões são as mesmas, as questões éticas, as questões técnicas de produção, né, de texto, né, a idealização da pauta, a apuração do conteúdo, como você faz uma entrevista, como você traz essa entrevista para o texto, a sua criatividade, né, como você desenvolve a sua assinatura no texto, porque, querendo ou não, também é um processo criativo de você transformar uma apuração, a pesquisa, num texto final. Então, tem ali um processo criativo que é seu, e daí você chega na assinatura do seu texto. O que acontece quando você se especializa numa área é o entendimento dessa área, o quanto você estuda e o quanto você estuda sempre, porque moda é reflexo da sociedade que a gente vive. E ela é uma área que se conjuga com todas as outras. Eu costumo argumentar que, para a gente cobrir moda de uma maneira bacana, completa, não basta você saber sobre história da moda, ou saber sobre tendências, ou sobre a trajetória dos estilistas, ou a dança das cadeiras. É preciso, ou o desfile, mas é preciso entender o mundo que você vive. E para entender o mundo que você vive, você precisa estar conectado com absolutamente tudo. Então, você é especialista em moda, mas você precisa entender da economia que está rolando no momento. Você precisa saber sobre política, sobre sustentabilidade, sobre os movimentos sociais que estão pautando a sociedade. Você precisa estar em sintonia com o mundo que você vive. E aí, essa cobertura de moda, ela é um cruzamento entre a sua interpretação de mundo e a sua interpretação crítica da moda. É lógico, você vai olhar as questões técnicas da coleção, se as roupas têm um bom caimento, se elas têm modelagem, se elas são criativas, né? Mas, para entender a interpretação que o designer está fazendo do mundo, e essa junção de elementos, ela acontece principalmente ali no momento do desfile, em que você tem vários elementos juntos, né? Você tem um espetáculo acontecendo. Como você olha para esse espetáculo e você tira e consegue, não tirar, mas quando você consegue ler aquele espetáculo em sintonia com o processo criativo do designer, é assim que você mostra e como você costura essas duas coisas e leva para o seu leitor uma visão aprofundada. É nesse momento. Então, se eu sentar para ver um desfile sem estar
conectada ou estar conectando todos esses pontos, eu posso sair do desfile achando que simplesmente foi um momento legal. Foi uma roupa bonita. Vi uma roupa bonita. Ou, nossa, esse designer é muito doido e eu não entendi nada do que ele fez. Então, é essa capacidade de ler o mundo, ler uma coleção, juntar os pontinhos e traduzir isso para o leitor que, na minha opinião, faz um bom jornalista de moda. E até como eu falei no começo, acho que teve uma grande glamorização do jornalismo de moda, ainda mais com esses filmes dos anos 2000, que acho que as pessoas têm a impressão de ser algo, você com seu café e telefone correndo na rua, indo fazer um editorial, mas é exatamente essa verdade que você passou agora, em ter uma visão completa de mundo, do âmbito político, econômico, e traduzir, entender através das roupas todo esse contexto. É muito, diria mágico, mas eu sei que tem toda uma técnica e anos de trabalho para chegar nesse ponto. É muito especial. Sim. É lógico que existe uma área muito legal, né? Você tem acesso a ativações, a experiências de marca, aos próprios desfiles, que nenhum dinheiro do mundo compra isso. Isso é algo que é a parte de cobertura, mas, ao mesmo tempo, você está ali vivenciando aquela experiência, né? Quando você viaja, quando você vai a uma festa, quando você passa por um momento de ativação, de imersão na marca, é inegável que isso é um privilégio e isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, isso também é isso é algo que te ajuda a aprofundar a sua expertise, digamos assim, sabe? Isso também contribui para a sua formação, porque você também está acumulando experiência. Exato. Mas é, sim, um percentual pequenininho, mas é um percentual muito legal, sim, e de glamour que a profissão traz, é inegável. Muito bom. E qual que é o impacto das revistas de moda na cultura brasileira? Vamos pensar sobre isso. Assim, eu acho que a gente teve momentos diferentes. É lógico que a revolução do digital e principalmente a revolução das mídias sociais impôs uma série de mudanças. A gente já chegou a discutir o fim das revistas de moda, como eu acho que lá atrás a gente chegou a discutir o fim do jornalismo por causa da chegada da internet. No fim das contas, nada disso chegou ao fim. A gente observou, sim, mudanças de paradigmas. É lógico que hoje, quando a gente fala numa revista de moda, a gente está falando num sistema de comunicação que ele se desenrola em vários canais. Então, o impresso, ele continua sendo a cereja do bolo. Então, ele é sim uma parte extremamente importante. Eu acho que pegar o papel, sentir o cheiro do papel, acho que é uma experiência única. Ter o seu trabalho ali em mãos é um prazer assim. É muito bacana, mas, ao mesmo tempo, esse impresso, ele não pode fazer de conta que não existe um canal digital muito importante. Então, olhar hoje para um veículo de comunicação de moda é você trabalhar esse veículo enquanto uma marca. E uma marca que precisa ser alimentada por vários canais, né? Então, você vai trabalhar a notícia, você vai dar uma roupagem para ela diferente para cada um desses braços, digamos assim, que você vai trabalhar. Então, eu tenho o braço do impresso, eu tenho o braço do digital, dentro do digital eu tenho mídias sociais e tenho o site,
Dentro das mídias sociais, eu tenho, vamos dizer, um Instagram, eu tenho um TikTok, como que eu vou trabalhar cada um deles. Fora isso, eu tenho os eventos, então, quais eventos eu vou trabalhar ao longo do ano, quais são os assuntos que vão ser trabalhados. É um evento mais de diversão, ou é um evento de ideias. Além disso, eu vou trabalhar uma formação de comunidade, como que eu vou trazer para perto os meus leitores e vou fazer como eles se sintam fazendo parte desse universo que está sendo construído. Então, eu acho que o processo se tornou muito mais complexo do que quando a gente tinha apenas a revista impressa. Embora seja mais complexo, não veio para excluir, veio justamente para complementar. Você traz novos tipos de mídia, você consegue trazer um vídeo para os seus leitores, para acompanhar em tempo real os eventos. Acho que isso até não chega a acessibilizar no total, mas torna, de certa forma, mais acessível, você acredita? Mais pessoas têm acesso à revista pelo meio digital? Eu acho que sim, claro. O meio digital, ele alcança um número muito maior de pessoas. Mas, assim, eu acho que essa pulverização nada mais é do que o reflexo do mundo que a gente vive, né? Desse mundo contemporâneo que ele é tão plural. Entendo. E você, como comentou, você já foi para eventos internacionais, Fashion Weeks. Você que tem essa visão também da moda lá no exterior, eu queria perguntar para você qual que é o diferencial do jornalismo de moda brasileiro perante o internacional? Acho que não existem grandes diferenças, mas eu acho que existem etapas diferentes na vida profissional de quem está cobrindo, né? Lógico, quando você está começando, você é mais iniciante, depois você vai crescendo, você vai se aperfeiçoando, e acho que, em paralelo, existe o esforço individual de cada um de construir a sua própria trajetória profissional, daquilo que você entende como o que vai te dar satisfação, o que a sua própria necessidade vai trazer, o quanto você precisa estudar, o quanto você precisa se aperfeiçoar, né? Mas, de novo, eu acho que um jornalista é um ser antenado com o que está acontecendo o tempo inteiro. Você precisa ser aquele bichinho curioso que quer saber de tudo o tempo inteiro. Isso é extremamente importante. E desde 2009 não precisa mais de diploma para atuar como jornalista, né? Então, eu queria perguntar para você quais experiências você considera importante para se tornar um jornalista. Claro, a graduação ainda é amplamente valorizada, principalmente nos veículos, na grande mídia, mas eu queria saber de experiências, assim, hábitos que você considera que tornam um bom jornalista, seja de moda, econômico. Olha, eu gosto, apesar da obrigatoriedade do diploma ter caído já há bastante tempo, em função de N aspectos, mas eu acho que o curso de jornalismo, ele ainda é muito importante, né? Eu ainda prefiro contratar alguém que tenha um curso de jornalismo e que tenha feito uma especialização em moda, porque eu acho que o curso te traz técnica, ele te traz éticas, noções de éticas, noções de desempenho da profissão. Então, ainda que não exista a necessidade do diploma, eu valorizo muito, muito, muito o curso de jornalismo. Então, eu vejo que tem essa parte de, por exemplo, muitas pessoas não têm condição de bancar um curso, uma graduação e buscam, através de experiência mesmo, começa como não um estagiário, mas começa nessas pequenas empresas, sendo roteirista, depois escrevendo pautas. Como você diria
que uma rotina de, como tornar uma rotina de escrita torna um bom jornalista? Eu acho que é uma rotina de leitura torna a pessoa um bom jornalista. Eu acho que, antes de mais nada, né, você precisa se abastecer de boas leituras. E, a partir de boas leituras, desenvolver um bom texto. E aí a coisa ela pode vir. Mas eu acho muito difícil alguém que não leia, e aí não leia livro, não leia jornal, não leia revistas. Não dá para você formar um bom jornalista lendo apenas o feed. Acho que é uma boa pessoa, né? Como que uma boa pessoa vai se formar sem leitura, assim, né? Exato. De ética. E tem muitas pessoas que optam pelo caminho, no âmbito do jornalismo de moda, pelo caminho contrário. Primeiro fazer moda e depois ir para a área do jornalismo. Você acha que é possível, assim? Possível, sim, é possível, porque às vezes a pessoa tem o dom da escrita. Ela sempre gostou de ler, ela sempre gostou de escrever, e ela fez moda, mas dentro do universo da moda ela se encontrou em outro aspecto que não o de desenvolvimento de coleção. Sim, é possível acontecer, né? Dá para fazer uma pós de jornalismo depois, mas eu acho que essa junção, né? Você precisa ter um bom texto, você precisa desenvolver as técnicas, você precisa saber conduzir uma entrevista, você precisa saber transformar essa entrevista em um texto, né? Então, é possível, mas você precisa desenvolver alguns skills aí no meio do caminho para conseguir juntar as duas coisas. Entendi. E quais, assim, você me influenciou muito a voltar ao hábito de ler durante a minha graduação. Acho que foi no 3º semestre que a gente teve uma aula com você, que a gente lia vários textos e a gente tinha que debater. E no começo a gente achava um saco, tipo, tem que ler esse texto aqui. Mas isso, você até indicou o livro pra gente, Moda, uma filosofia, do Lars Svensson. E, nossa, eu me apaixonei pela semiótica da moda que ele apresenta lá, sobre os signos, eu gostei muito. E é sobre isso, a leitura vai formando o profissional, vai formando o cidadão, é muito importante o âmbito da leitura mesmo. E eu acho que, inclusive, o aspecto crítico, porque, né, curiosidade também anda junto ali com o aspecto crítico, mas você só consegue ser crítico se você tiver embasamento. Você só consegue ter embasamento se você tiver um repertório aí de conhecimento bem amplo. E é lógico, quando você conjuga coisas, então você lê o livro, por exemplo, do Lars Svensson, que é ele está falando ali de filosofia, mas ele está falando de uma filosofia contemporânea, ele está fazendo conexões o tempo inteiro, é um texto super gostoso de ler. E aí você lê, de repente, um Gilles Lipovetsky, que é um pouco mais complexo, mas você consegue traçar uma linha de paralelo ali entre os dois autores. E aí você lê uma revista, uma pensata numa revista, e aí você fala, putz, mas isso se conecta com aquilo que eu já sei. Então, essas conexões cerebrais que a gente vai fazendo, isso nos alimenta. E é um tipo de alimento que te engrandece, né? Te coloca ali em outro lugar, vai te trazendo referências. E aí você junta isso com coisas práticas, né? A mudança, por exemplo, a dança de cadeiras recente nas grandes marcas internacionais. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo todo ao mesmo tempo? O que isso tem a ver com mercado? O que isso tem a ver com a trajetória do luxo? E aí, tudo isso, né, todas essas costuras vão te dando um outro olhar, um outro entendimento de todo esse processo. E, de repente, você está ali podendo escrever uma pensata, analisando do seu ponto de vista por que essa dança das cadeiras está acontecendo. Então, sabe, assim, é uma construção.
Eu acho que a gente não está pronto nunca, e graças a Deus a gente não está pronto nunca. Porque imagina se a gente achasse que a gente não precisa aprender mais nada da vida e que já está... já sei tudo, não preciso de mais nada. Imagina que coisa chata. Ia ter graça. Então, graças a Deus, a gente precisa estar aprendendo todos os dias. Então, a gente vai levantar da cama todos os dias para aprender algo novo. Eu aprendi muito com você esses anos. Queria te agradecer por Muito todos os obrigada, eu que agradeço. E assim como você é uma referência para mim, eu queria saber quais são as suas referências. Pode ser tanto no jornalismo ou de moda. Olha, são muitas, assim. Eu acho que é curioso pensar assim nas referências. Eu acho que eu tive referências dentro do próprio jornalismo, sabe? De jornalistas que já estavam na profissão há muito tempo e que eu adorava ficar ali ouvindo as histórias e os perrengues, né, de cobertura. Depois as referências de autores, as referências de estilistas, né, de designers que têm uma formação diferenciada. Eu acho que são tantas pessoas assim que ao longo da minha trajetória profissional me inspiraram de alguma maneira, sabe? E não necessariamente somente pessoas famosas, mas colegas de trabalho, sabe? A garra. Eu acho que a gente aprende com todo mundo todos os dias, sabe? É sempre uma troca, como você falou, que você aprende com os seus alunos, a gente aprende com você e vai nessa contínua troca. E a gente está terminando o episódio já e a última pergunta é: qual o estereótipo da moda que mais te incomoda? Eu acho que a superficialidade. Isso me incomoda muito. Eu acho que... E sempre me incomodou. Acho que a superficialidade me levou ou me trouxe ao lugar que eu ocupo hoje. De achar que ela é simplesmente uma água com açúcar, sabe? Eu gosto de enxergar uma profundidade, gosto de enxergar essa conexão com a sociedade que a gente vive. Até mesmo como o nosso corpo é uma tela em branco para receber uma roupa que ela é construída de acordo com a sua identidade e de como você, ser humano, se conecta com o mundo que você vive. Então, no fim das contas, né, mesmo a escolha que a gente faz de uma peça de roupa, que em última instância é um tecido, como que você vai transformar isso de uma maneira criativa e de uma maneira intuitiva, por um lado, mas também, por outro, racional, refletindo quem você é e qual é o lugar que você ocupa nesse mundão que a gente vive. Exato. A moda é muito profunda, tem esse estereótipo de ser algo superficial, mas só dessa visão que você trouxe hoje no campo profissional do jornalismo já deu para ver quão profundo é a camada só dessa área. A moda é muito abrangente, tem diversas outras áreas. Queria te agradecer por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. Eu tenho ali um tarô para ver o seu arquétipo da moda. Uau! Pode tirar uma carta ali para a gente descobrir. Bora lá. Quem saiu? Oh my God! Uma das minhas preferidas. Acho que Rei Kawakubo. A Diva Rei. Eu amo muito, assim, tipo, é uma das minhas inspirações, assim. Você perguntou de pessoas que me inspiram, sim, a Rei Kawakubo é uma das pessoas. Sim, é uma dessas pessoas especiais. Deu certo, então, o arquétipo. Deu super certo. Que bom. Mais uma vez, muito obrigada, Silvana, por ter vindo. Tenho certeza que você tirou muitas dúvidas para futuros profissionais do jornalismo de moda. Então, eu queria agradecer a você que ficou até agora aqui com a gente. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo na tela.
Então, por último, não se esqueçam, a moda é feita de pessoas e não de rótulos. Até o próximo Moda Sem Rótulo. Tchau, Até, tchau! obrigada por me terem aqui. Obrigada!